Gente, mais um vídeo aqui do canal La Sangre, mais dicas pra vocês. Dessa vez o nosso tema aqui é o feriado do Dia da Consciência Negra. Selecionamos aqui alguns filmes que nos impactaram. Primeiro filme aqui, Amistad, um filme de 97. Filme do Steven Spielberg, que conta a história de um navio negreiro onde os negros se rebelam, conseguem se soltar, tomam o navio e aí eles são presos pelo navio americano e acabam em terras americanas, onde vão por uma batalha de tribunal, que os americanos sabem fazer muito bem isso, uma batalha de tribunal onde acontecem as coisas mais incríveis, momentos lindos, de discursos lindos. Against all odds, against all prejudices. Tem um grande elenco esse filme, o personagem principal que é o Senke, né, que ele é interpretado pelo Djimon Hounsou, que é um ator que eu acho incrível, esse cara, acho muito bom, defendido pelo Matthew McConaughey, que faz o advogado, e tem como auxiliar ali, trabalha junto com ele, o Morgan Freeman. Olha o elenco! Sim. Então assim, um filme muito legal, mais uma vez, Steven Spielberg. O roteiro desse filme é do David Frazzoni, que é o mesmo roteirista de Gladiador. Então, super credenciado aí pra você assistir esse filme, beleza? Bom, nossa próxima dica, 12 anos de escravidão, um filme que não podia estar fora da nossa lista, né? O filme conta a história do Solomon Northup, que é um personagem real, né? Ele deixou as lembranças dele escritas dos anos 1841 e ele conta um pouco como foi a experiência da vida dele. Ele era um negro livre que foi sequestrado nos Estados Unidos e ele foi levado para Louisiana para se tornar escravo novamente, né? Então ele passou por momentos muito difíceis ali, tanto psicológicos quanto físicos, né? Então é um filme muito forte. Forte a ponto de terem sequelas nos atores ali, né, cara? Tem ator que teve convulsão. O filme tem um elenco, assim, tipo, de primeira classe, assim. A gente tem Brad Pitt, a Lupita Nyong'o. Cara, a Lupita Nyong'o que tava meio que surgindo aí nesse filme, né, cara? Putz, grande. A partir daí ela ainda alavancou, muita coisa, né? Uma coisa muito interessante desse filme também é a gente olhar pro diretor dele, né? Que é o Steve McQueen, que ele é um diretor negro. Então a gente tá vendo um cara que tem voz para poder falar desse assunto, né? E ele queria muito contar essa história e enquanto ele tava pensando, ele não conseguia desenvolver esse roteiro direito e a esposa dele encontrou as lembranças do Solomon. A nossa próxima dica não é tão lá atrás, mas continua levantando a sensação histórica, que é Olhos que Condenam. É uma série criada e dirigida pela Ava DuVernay, que, uma mulher que, assim, ganhou muito destaque. Foi diretora de Selma, conta a história do Martin Luther King e tal, e aí vem com essa porrada, esse soco no estômago, que é Olhos que Condenam. E eu acho muito legal porque Olhos que Condenam é uma minissérie da Netflix em 4 episódios. Então o primeiro episódio mostra o momento que eles estão na delegacia forçados a confessarem um crime que eles não cometeram. O segundo episódio mostra tribunal, então a hora que eles são condenados mesmo. O terceiro episódio mostra 4 desses 5 meninos passando pela vida na cadeia ali durante 13 anos, até que eles saem e tentam voltar pela vida deles normal. E o último episódio, que é assim, o grande impacto, conta a história do Corey, que é esse cara real, tal, não sei o quê, que era o único maior de 16 anos que ele acaba indo pra penitenciária. E imagina, quando você vai pra penitenciária... Sendo um estuprador. Então você acaba sofrendo muito mais, né? They're doing us like this. What other way they ever do us? Foi uma série que mexeu muito comigo, e o legal é que quando você ela vai te apagando da cabeça, logo na sequência eu assisti o especial da Oprah, então também outra recomendação nossa aqui, depois que você assistir a série, assiste o especial da Oprah sobre a série, que leva, além do elenco, os caras reais pro palco, pra eles contarem um pouco de tudo que aconteceu. Né? E aí acho que vem um filme que eu gosto muito que chama Corra, que é de um diretor jovem ainda, tem 2 filmes só, que é o Jordan Peele. Jordan Peele, e tá escrito Pelé. Ele conta a história do Chris, que é um personagem que ele tem uma namorada caucasiana e ele vai conhecer os pais dela. Os pais são extremamente amorosos com ele, então ele começa a achar isso estranho, pensando que eles estão fazendo isso
pela situação desconfortável de um negro e uma caucasiana, mas ele acaba descobrindo que tem uma história Por trás, bem cabulosa por trás, muito pior do que isso que ele uma imaginava. ficção, né, cara? Muito legal. Eu acho que é justamente esse ponto que a gente tá falando, assim, esse Jordan Peele é um desses diretores novos que trazem uma coisa diferente, assim, você assiste o filme, você não espera por aquilo, você é impactado sobre o assunto de uma forma nova. O que inspirou ele a fazer esse filme foi um especial do Ed Do Ed Murphy, Murphy, né, cara? né? Que o Ed Sim. Murphy chega lá e conta como foi a relação dele quando ele foi conhecer os pais da namorada branca, né? Nossa próxima dica, Distrito 9. Pode parecer que não é um filme sobre essa temática, mas é sim um filme sobre isso. Sabia não? Distrito 9 é um filme de 2009 do Neil Blomkamp, um diretor sul-africano, filmado em Johannesburg, num lugar aonde existe uma favela no subúrbio de Soweto. Quantas vezes a gente Não é o grupo de pagode que você está imaginando. Foi um dos lugares mais relevantes pro apartheid. Então o filme se passa lá e ele conta uma nave alienígena que quebrou em cima de Johannesburgo e os aliens tiveram que descer e viver na Terra. Só que eles foram submetidos pelo governo da África do Sul a viverem nesse lugar chamado Distrito 9, ali nas piores condições possíveis, passa com as pessoas ali nesse lugar. Tanto que as locações que eles usaram eram locações reais. O nome Distrito 9 é uma referência ao Distrito 6, um bairro que era misto e foi destruído para a construção de casas de branco. O filme é cheio de sutilezas e, como uma obra de entretenimento, também é muito legal, né? Nossa próxima dica, aí é um diretor que admiro muito, assim, gosto muito do trabalho, que é o Spike Lee. Not my cup of tea. Bastante gente deve ter visto a cara dele aí no Oscar recente, né? Justamente com esse filme, Os Infiltrados na Clã. Ele é super famoso por abordar essa temática no filme. Inclusive, ele criou a produtora dele, que chama 40 Acres and a Mule, que por conta de uma promessa que foi feita para os negros durante a abolição, que todos os negros iam ganhar os seus 40 acres e a sua mula, né? Inclusive ele tem um especial da HBO muito legal sobre a história do Mike Tyson, estrelado pelo Mike Tyson, que é meio uma peça de teatro, meio um documentário, vale muito a pena assistir, fica essa dica aí de parênteses. No filme, assim, tem dois atores pra mim que eles destoam bem, assim, eles estão muito bem, que é o John David Washington, que é o cara que vai fazer o Tenet, e a gente tem o Adam Drive, que é o... ele é o Novo Darth Vader. né? Darth Vader é sacanagem. Contando um pouco da história do filme, é uma história real, também baseada em fatos reais, é a história de um policial negro que ele resolve se infiltrar no Ku Klux Klan. Então, para ele conseguir fazer isso, ele se comunica com Os líderes da do Ku Klux movimento Klan e tal. através de cartas e telefonemas. E aí ele usa esse personagem do Adam Drive como a sua imagem quando ele precisa estar presente, Que é um né? cara branco que é judeu, que é né? judeu, que também tem problemas, né? Tem essas questões. Stallworth Brothers. Partimos para a nossa próxima dica, uma das mais óbvias aqui que a gente tem, que é Green Book. Green Book, vencedor do Oscar de melhor filme deste último Oscar. É um roteiro do Peter Farrelly. Baby. O filme conta a história deste Tony, com o apelido de Lips, faz um bico de motorista para um pianista negro que precisa fazer suas performances no sul dos Estados Unidos. E aí, sul dos Estados Unidos, preconceituoso dos anos 60, você imagina as situações que esse cara passava. To change people's hearts. Só que aí tem um detalhe, né? Por isso que o filme chama Green Book, é que nessa trajetória dele, dessa jornada aí, existia um guia, que é apelidado de Green Book, por onde os negros encontravam hospedagem, restaurantes que aceitassem os negros nessa história aí. Depois desse incrível filme premiado, a gente vem com um filme que não era tão esperado, não teve uma divulgação tão grande. É um filme com o Ed Murphy. Yeah, I guess so, yeah. Que é um filme que me impressionou muito quando eu assisti, que é O Meu Nome é Dolomite. Pô, cara, assim, foi um filme que também me surpreendeu muito e eu lembro que talvez eu e você a gente tenha assistido se pá na mesma noite, né, em casas diferentes, mas que a gente chegou no dia seguinte e falou, meu, assisti um filme, e você falou também.
É um filme que tem o Ed Murphy como personagem principal. O Ed Murphy que é um ícone. baita personagem, é um ícone do cinema, né? Um representante negro aí de lá atrás já, que ele representa um outro cara que marcou um momento ali. Ele é considerado por muitos o padrinho do rap, né? Fight is my name and fucking up motherfuckers is my game. Então o filme conta a história do Rudy, que ele é um cara que ele era comediante e ele desenvolveu um personagem, um alter ego pra ele, chamado Dolomite. E esse personagem, ele foi crescendo por causa do público negro que não tinha representação naquele momento, né? E ele foi crescendo, tanto em bares fazendo shows de comédia, quanto gravando seus primeiros discos que foram virando sucesso nos Estados Unidos inteiro. Então é um cara que ele fala assim, pera aí, eu vou fazer um filme que eu quero ter tudo, eu quero ser um chefão da máfia que luta Kung Fu, né? Eu acho que é muito, também tem uma poesia nesse filme muito grande, assim, cara, que é a simplicidade desse cara versus o querer fazer sucesso, como ele conecta, né, uma ponta na outra, né? Ele fala, tem um momento que ele fala isso, fala assim, como é que eu vim parar aqui? Por que eu ainda não fiz sucesso? E aí quando ele faz sucesso, ele traz toda a origem dele, o background dele junto com ele, né? Então assim, é muito legal assim, esse filme. E é bem inspirador, né? Eu saí, acabei de assistir o filme e eu virei pra minha esposa e falei, vamos fazer um longa-metragem. Você filma e fala, você é o bichão mesmo, hein, doido? Bom, Sem cara. dinheiro, sem nada. Traz essa frase, né? Faz, cara, vai lá e faz, vai lá e põe a sua cara, a sua coragem e faz a coisa acontecer, né? Muito legal. O próximo filme nosso aqui é Outra História Americana. E por que a Outra História Americana tá aqui nessa nossa lista? Muito boa sua pergunta, capciosa. Apesar de ser um filme muito bom, que vale muito a pena ver e que talvez poucas pessoas tenham falado sobre ele aborda o assunto sobre a perspectiva de um branco, né? Então é assim, um cara interpretado pelo Edward Norton. Muito bem no filme, por sinal. Incrível, assim. Esse cara, ele vira líder de uma gangue nazista, acaba cometendo um crime de ódio e vai preso. Quando ele vai preso, ele na cadeia, ele entende um pouco mais da essência humana, que ali, onde você vê a selvageria mesmo, deixa de ser raça, de cor, de gênero. Eu acho que essa evolução do personagem dele é a coisa mais interessante pra história, né? Sim. Você vê esse cara que tinha um preconceito e ele começa a descobrir que o preconceito dele não tinha um fundamento, né? Então vale muito a pena assistir esse filme aí, que... Power. Porrada. Falando em porrada, Pantera Negra. Um filme que obrigatoriamente tem que estar em qualquer lista, em qualquer momento atual que a gente vai falar sobre consciência negra, né? Porque eu acho que é um filme que tem uma história tanto na frente da câmera como atrás dela, né? Tem mostra um momento histórico. É um filme que tem a maior parte da produção do filme é composta por negros, né? A maior parte, assim, a maior parte absoluta, Lavada. Que é uma coisa assim que é bem difícil acontecer em Hollywood. Assim, a gente espera que esse filme tenha lançado uma tendência que só aumente, né? Aproveitando essa deixa, eu acho legal a gente citar o nome do Ryan Coogler, que é um diretor que busca fazer o movimento de espaço dos trabalhadores negros no cinema nos projetos dele. Então ele tem trazido sempre Não é só a temática pra frente das câmeras, mas como também um movimento de favorecer a mão de obra ali. Porque é isso, né? A gente tem um histórico, né? Os profissionais da área foram, na grande maioria, brancos. Então, assim, quando você vai pensar, eu quero um diretor de fotografia no meu filme, você vai pensar no melhor que tem. Sim. O melhor que tem, provavelmente, é o cara que tem mais trabalhos. Se você não der os primeiros espaços para os negros, eles nunca vão conseguir entrar, né? Um pouco da história. O príncipe T'Challa, ele, após a morte do seu pai, que é o rei, ele tem que voltar para Wakanda para assumir o lugar do pai dele, né? Ser o rei e o Pantera Negra. E aí, nessa volta, além dele enfrentar o desafio de esconder do mundo o que é o Wakanda, toda a sua história, com medo disso ser destruído, ele ainda enfrenta o conflito com a chegada de um parente dele, né? Um primo dele, que vem em busca justamente disso, de se tornar o rei
virar o Pantera Negra e levar todo o poder que eles têm pra fazer guerra com o resto do mundo, né? Ele é um marco, assim, ele é o filme de maior bilheteria de um diretor negro, então é um cara que ele se posicionou pra competir contra qualquer um, assim. A gente tem, óbvio, filmes aqui, a gente falou do Green Book, a gente falou dos filmes do Spike Lee, filmes de Oscar e tal. Esse cara, ele atingiu muita gente. Muito. Então é importante a gente falar dele, né? É isso, cara. Assim, aqui na nossa lista, acho que a gente deixa de fora grandes filmes, mas acho que a gente tentou trazer um equilíbrio de coisas aqui, né? Então, assistam aí. Se você tem algum filme com essa temática que você gostaria de dividir, escreve nos comentários aqui. Acho que é muito legal você compartilhar além da gente, com mais pessoas que possam vir a ver aqui o seu comentário. E não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho, deixar o seu like. Beleza?